Oi, gente! Hoje eu vim aqui toda gótica pra falar do gótico tropical. E, de fato, é muito difícil ser gótico no Brasil, viu? 30 graus e eu assim. E é por isso que eu desisti de ser gótica já tem uns anos. No vídeo que eu fiz, dando uma breve introdução ao horror, eu perguntei se vocês queriam um vídeo sobre o gótico tropical. E vocês falaram que sim, com bastante entusiasmo, então cá estamos nós. Primeiro, eu acho importante conceituar o gótico. E o Daniel Serravalli de Sá, no livro Gótico Tropical, O Sublime e o Demoníaco em Guarani, em que ele analisa o sublime e o demoníaco na obra O Guarani, diz: o gótico habita as fissuras da razão, um momento de assombro, um segundo de desorientação que nos transporta para além das fronteiras do conhecimento. Textualmente, o gótico se apresenta como um efeito retórico que desafia a segurança epistemológica do leitor. A ordem pode ser imediatamente restabelecida por meio de explicação autoral, trazendo os leitores de volta à lucidez e fazendo aquele instante de deslumbramento recolher-se à sua rachadura. Mas o gótico persiste, como uma semente de incerteza alojada nas fundações da razão, pronta para emergir de novo, ou penetrar raízes cada vez mais fundo até trazer a casa inteira abaixo. Por esse ângulo, o gótico constitui uma resposta que se dá a uma inquietação, uma reação que acontece quando somos empurrados para além dos limites culturais que nos são familiares. É curioso notar como esse desassossego frequentemente se desdobra em questões de identidade nacional e política. Mas a gente tem na nossa cabeça aquele gótico da Transilvânia, o castelo abandonado onde vive um conde, o casarão mal assombrado, a criança vitoriana. O que então é o gótico tropical se a gente não tem nada disso aqui na América Latina? É justamente isso, uma vertente contemporânea e sofisticada do gótico tradicional que incorpora as paisagens tropicais, as tensões coloniais, o misticismo local, as memórias de violência e os traumas históricos da América Latina, como eu já falei no vídeo que eu indiquei duas autoras nacionais. E ao contrário desse gótico europeu, dos castelos a neblinos fantasmas, as questões aristocráticas, aqui a gente tem o horror enraizado no calor, na selva, na ditadura, na ancestralidade e na exclusão. Um exemplo é a dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, publicada em 1881. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Punk rock goticão, né? Apesar de essa não ser uma obra do gótico tropical. Em 1839 foi publicada Noite na Taverna, uma coletânea de contos do Álvares de Azevedo, vindo da segunda geração do romantismo, retratando alguns aspectos do decadentismo gótico, que tem a ver ali com aquele luto da Rainha Vitória, Revolução Industrial na Inglaterra, só que isso importado aqui pro Brasil com uma visão completamente diferente, né? Em 1869, Bernardo Guimarães publicou O Ermitão de Muquem, que conta a história de um moço rico, bonito, apaixonado por uma jovem que acaba sendo falsamente acusado de matar o pai dessa jovem. Ele começa a ser perseguido e se refugia numa gruta no sertão, vivendo como um ermitão, um eremita por décadas, acreditando que ele nunca vai ser perdoado. E aí a sua existência se torna uma lenda local, o ermitão de Muquem, uma figura santa, mas temida ao mesmo tempo, também reverenciada pela população ali. E no final da trama descobre a sua inocência, mas já é tarde demais, porque ele já tá marcado pelo tempo, pela solidão e pelo sofrimento. Essa foi uma das primeiras obras brasileiras a investigar o ermo como um espaço psicológico, mitológico e também existencial. Lido hoje, essa obra tem traços do gótico sertanejo, que é ancestral de muitos contos de horror regional da atualidade. Em 1903, a Júlia Lopes de Almeida publica Os Porcos. A história se passa numa fazenda e acompanha a Umbelina, uma mulher grávida de um filho não reconhecido pelo pai. E o pai da Umbelina ameaça jogar o filho dela aos porcos, condenando tanto a mãe quanto o filho à morte. Porque vocês sabem que porcos comem tudo que aparecer, né? E esse conto acompanha o parto, o desespero da mulher, culminando num final intenso e muito brutal. Essa obra aqui se afasta do sobrenatural. Ele explora mais a violência física e psicológica que mulheres sofrem em espaços patriarcais. Mas por trazer esse desespero e essa melancolia, ele pode se enquadrar no gótico tropical. No ano seguinte, A Peste é publicada, do João do Rio, que narra a chegada misteriosa de uma epidemia numa cidade. Ao contrário da peste biológica, o que se espalha
detalhe é quase metafísico, uma peste moral de pânico, histeria, desintegração social. E pode ser lida como uma antecipação alegórica de futuras tragédias, como guerras ou pandemias mesmo. Algumas obras da Lígia Fagundes Telles podem também caber no gótico tropical, como A Caçada, em que um homem entra no antiquário e fica obcecado por uma tapeçaria. Ele tem ali sensações vívidas, fica imerso na energia da tapeçaria. E a gente fica em dúvida se aquilo é ou não sobrenatural. Tem o conto As Formigas, em que duas meninas descobrem o esqueleto de um anão na pensão onde elas moram. E vem a Ver o Pôr do Sol, que eu mencionei também no vídeo que eu indico duas autoras brasileiras, que conta a história de um homem que quer se vingar da sua ex-namorada e acaba aprisionando ela num jazigo num cemitério. De Machado de Assis, a gente pode considerar A Causa Secreta, A Igreja do Diabo e Um Esqueleto. E aqui vão os exemplos mais modernos do gótico tropical nacional. A Menina Morta, de Cornélio Pena, O Sete, do André Bianco, O Vilarejo, do Rafael Montes, No Mesu, do Jorge Alexandre Moreira, Porco de Raça, do Bruno Ribeiro, Inventário de Predadores Domésticos, da Verena Cavalcante, A Noite do Cordeiro, do Daniel Gruber. E fora do Brasil, óbvio, também temos o gótico tropical, que fala de toda a América Latina, e muito bem representado por essas duas autoras mexicanas. Guadalupe Nettel com El Huésped, O Hóspede, de 2006. E mais recentemente a Silvia Moreno Garcia com Gótico Mexicano, de 2020. Na Argentina, Mariana Enríquez publicou duas obras importantíssimas para esse subgênero. As Coisas que Perdemos no Fogo, de 2016, uma coletânea de contos urbanos de horror, e em 2021, Nossa Parte da Noite, que aborda a ditadura militar. A autora equatoriana, em 2018, Mônica Orreda, publicou Mandíbula, que conta a história de meninas que são obcecadas pelo horror extremo. Existem vários outros exemplos, mas o vídeo ficaria muito longo. Gótico tropical é uma vertente literária, não tem muito a ver com expressão pessoal, com como você vai se vestir, nem nada do tipo. Porque o gótico em si fala muito da solidão, da exclusão, da melancolia, amores perdidos, coisas assim. E o tropical só tá ali porque traz pro nosso contexto da América Latina, com uma estética, mesmo que ainda decadente, melancólica e sombria, que condiz mais com a nossa realidade e com o nosso clima daqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, se já leram algumas dessas obras. Curte o vídeo, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!